Boa noite. A Prefeitura de Santos quer aumentar a segurança no centro por meio de policiamento comunitário. O projeto foi lançado hoje no Salão Nobre da Prefeitura. Em seguida, foram apresentadas as motos e carros que serão usados pelos guardas municipais e também a primeira base móvel da corporação. Ela vai servir como um ponto de referência aqui no centro da cidade. Ela não vai ficar estacionada em um lugar apenas, ela vai acompanhar a dinâmica da cidade. Então, durante o dia, voltada mais para o comércio e no final da tarde, mais para pontos de ônibus. O reforço da segurança nas ruas do centro de Santos, que já começa a partir de hoje, é um pedido antigo dos comerciantes. O desafio dos comerciantes sempre foi com a parte da segurança, porque isso também acaba atingindo diretamente os clientes, né? E tendo segurança, as pessoas vêm aqui no centro comprar, né? E com essa iniciativa de hoje, com a Guarda Municipal sendo treinada para atender aqui a cidade de Santos, aqui especificamente ao centro, né? Dá um ar de confiança, as pessoas começam a vir mais aqui no centro de Santos, começam a ficar mais tempo no centro, inclusive até mais tarde no centro por conta da segurança. Além dos 30 guardas municipais, policiais militares também vão participar do projeto através da atividade delegada, que é a prestação de serviço para a Prefeitura no horário de folga. Nós vamos ter duas equipes de 15 guardas municipais, dia sim, dia não, no centro da cidade, dividido em quadrantes. Cada quadrante já estudado e com uma missão específica para os nossos guardas, e isso reforçado por um efetivo da atividade delegada da Polícia Militar de 8 a 10 policiais militares. E agora a ideia é que a gente possa se aproximar ainda mais da comunidade, aqui no caso dos comerciantes do centro, e promover esse atendimento em tempo real, online, através do WhatsApp. Utilizar as novas tecnologias para também qualificar o serviço público. E a partir da experiência do centro da cidade, nós vamos expandir para outros corredores comerciais, como Álvaro Guimarães, na Zona Noroeste, a Ponta da Praia, a Trabuce, o Gonzaga, que são importantes centros comerciais da nossa cidade. Os agentes da Guarda passaram por palestras e cursos de qualificação. Eles também foram habilitados para atender a outras necessidades da população. Além da instrução técnica própria de abordagem a elementos em atitude suspeita, legislação e assim por diante, eles foram capacitados em relação à história do centro da cidade, a importância econômica, os pontos turísticos que nós temos aqui, as atrações para um turista e para o próprio morador, com o intuito deles se sentirem copartícipes dessa grande área nobre da nossa cidade, que tem que merecer uma atenção melhor. Eles vão poder também prestar informações para os turistas e para os próprios moradores. Dois dos principais pontos turísticos de Santos que estavam sem verba para manutenção, agora vão poder voltar a receber benfeitorias. Isso porque a Câmara de Vereadores aprovou recentemente um projeto de lei enviado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que cria o Fundo Especial para Desenvolvimento dos Parques. No Aquário Municipal, o que não faltam são reparos a se fazer. Um dos principais é trocar o vidro de proteção do leão marinho, que está quebrado há um mês. A água do espaço onde ficam as tartarugas está imunda. Mal conseguimos enxergá-las, sem contar a parte estrutural. Postes de sustentação enferrujados, paredes com infiltração e uma parte do teto no corredor de visitação está cedendo. Do outro lado da cidade, no Orquidário Municipal, os problemas aparentemente são menores, mas não menos importantes. As madeiras dos bancos precisam ser trocadas. Os ferros dos guarda-corpos estão desgastados, além da pintura nas paredes e nas lixeiras. O que nós tivemos nesses últimos anos, desde 2015, foi a transferência, numa reforma administrativa desses parques, à administração da Secretaria de Turismo para a Secretaria de Meio Ambiente. Quando essas unidades nos vieram, o valor do fundo que existia de manutenção na Secretaria de Turismo não foi transferido para a Secretaria de Meio Ambiente. Esse valor de bilheteria acabava caindo no Caixa Único da Prefeitura. E desse caixa que nós íamos fazer as retiradas para os serviços de manutenção, o que acaba sendo algo muito disputado por todas as secretarias, que é o Caixa Único da Prefeitura, né?
Problemas que parecem estar próximos de serem resolvidos, segundo a própria prefeitura. Os equipamentos públicos voltarão a receber o dinheiro arrecadado nas bilheterias, quase 2 milhões por ano, para fazer os reparos necessários. Isso será possível porque a Câmara de Vereadores aprovou na última quinta-feira um projeto de lei enviado pelo prefeito que cria o Fundo Especial para Desenvolvimento dos Parques. Paulo Alexandre Barbosa já sancionou o projeto. O próximo passo é a criação de um conselho diretor para o fundo, composto por 8 integrantes da administração municipal. A verba também vai beneficiar o Jardim Botânico na Zona Noroeste. Esse fundo vai nos permitir que a gente tenha acesso mais célere a recursos. Então, com a publicação da lei na terça-feira, dia 6, nós conseguimos agora fazer um conselho gestor, né? Regimento interno, enfim, toda a burocracia para que o fundo possa existir efetivamente. Eu acredito que já em julho a gente consiga estar fazendo saques desse fundo para as obras que são necessárias. O engenheiro da prefeitura garantiu que a situação das tartarugas do aquário mostrada na reportagem não prejudica a saúde dos animais. Balão no céu, perigo na terra. A repórter Bianca Midlege tem mais informações sobre o assunto. Nesta época do ano, chegam as festas juninas e os bombeiros reforçam o pedido para que os moradores não soltem balões. Existem outras formas aí de se divertir e sem correr riscos, é claro. Quem vai dar mais informações para a gente é o Tenente João Paulo Lazo, aqui do 6º Grupamento de Bombeiros. Tenente, então vamos explicar para o pessoal o que pode acontecer aí caso a pessoa solte um balão. Os balões eles causam diversos riscos, né? Tanto o risco de incêndio como o risco à aviação. Então a gente acompanha diariamente aí problemas em aeroportos, problemas causados aí por balões que acabam fazendo com que escolas peguem fogo, hospitais peguem fogo, né? Então o balão é um objeto que parece inofensivo, mas ele tem um risco muito grande, né? No último dia 13 a gente teve uma ocorrência em Cubatão, que um balão que foi solto lá no Planalto de São Paulo, ele acabou caindo na rede elétrica em Cubatão, próximo ao polo petroquímico, e poderia ter causado uma tragédia, um incêndio numa indústria petroquímica e algo do tipo, né? Lembrando que é crime, né, Tenente? Está previsto em lei. O soltar, transportar, vender ou fabricar balões é um crime ambiental da Lei 9.605 de 98, no artigo 42, né? E prevê aí 1 a 3 anos de cadeia cumulativo com multa. Então já é um crime desde 1998 aqui no Brasil. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midlege para o Caderno Regional. O Dia de Portugal é comemorado neste sábado e, para lembrar a data, o Rotary Clube Santos decidiu homenagear o país por meio de um representante na Baixada Santista, Armênio Mendes. A solenidade aconteceu no Mendes Plaza Hotel e reuniu centenas de rotarianos. O evento homenageou as comunidades portuguesas no Brasil e um representante do país europeu na região foi lembrado, Armênio Mendes. Um português que na nossa cidade é o ícone. É uma pessoa que levantou a cidade, abre várias portas de emprego. Não é verdade? Então eu fiquei muito feliz. Por isso, Armênio Mendes. Um dos melhores amigos de Armênio Mendes esteve presente para realizar a homenagem, o rotariano José Ricardo Tremura. Nós não podemos esperar a posteridade para homenagear alguém. Nós devemos homenagear a pessoa quando ela tem méritos e qualidades, e é o caso do Armênio, com ele presente. Esposa e filhos do empresário também compareceram. Eu acho que é importante a gente, como filho, né, ver o nosso pai ser tão bem aceito, e principalmente no Dia de Portugal, né? Acho que é uma pessoa que recebeu tanto da cidade como de Portugal, né? E pôde retribuir, acho que na medida das condições dele, tanto para Santos e ajudar a colônia aqui da Baixada. É um ato assim muito bonito do Rotary com meu pai, mostrando a gratidão toda que eles têm pelo meu pai, o respeito todo que eles têm pelo meu pai, pela história do meu pai na cidade, pela história do meu pai no Rotary. É muito gratificante. O Armênio para mim representa tudo. Estamos casados há 46 anos e tenho os 3 filhos, 7 netos, então eu acho que ele merece todo esse carinho de todo mundo e não tem palavras mais para falar, que é tudo.
Armênio Mendes tem 73 anos e veio para o Brasil com 18. Fundou uma construtora em 1975. Hoje a empresa é uma das maiores do segmento na Baixada Santista. Armênio merece estas e muitas outras homenagens. Tem uma parte filantrópica do Armênio que muito pouca gente sabe. O Armênio custeou muitos estudos, muitas bolsas de estudo para famílias que não podiam estudar. O assunto agora é futebol. Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Santos conquistou uma importante vitória ontem diante do Botafogo no Pacaembu. Na última volta do ponteiro, como diriam os mais antigos, o lateral Vitor Ferraz cobrou essa falta e contou com uma baita ajuda do goleiro Elton Leite, filho do ex-goleiro ídolo do Atlético Mineiro João Leite nos anos 80. A vitória diante do Botafogo deixa o Santos com 6 pontos e na 13ª colocação. No domingo, o Peixe vai à Arena da Baixada encarar o Atlético Paranaense às 7 da noite. Já em São Januário, diante do Vasco, o Corinthians também venceu. A equipe do Parque São Jorge abriu 2-0 no placar, gols de Marquinhos, Gabriel e Jô, mas chegou a permitir o empate. Luiz Fabiano marcou 2 vezes. Mas o Corinthians estava impossível no Rio de Janeiro. Michael e Cleiton, em 2 oportunidades, garantiram os 3 pontos para a equipe corintiana, que lidera o Brasileirão. Já o Palmeiras foi ao Paraná e se deu mal diante do Coritiba. 1-0, gol de Matheus Galdesani. Derrota que levou a equipe da capital a cair para a 16ª posição. A 5ª rodada termina hoje à noite. Os 4 times paulistas que entram em campo são a Ponte Preta, que nesse momento enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia, e o São Paulo, que recebe o Vitória da Bahia no Morumbi. As 2 partidas que começaram agora há pouco, às 7h30, seguem em 0-0. E para falar mais sobre futebol, eu recebo o jornalista Rodrigo Martins, que é editor do Santa Portal. Olá, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Rodrigo. O Santos venceu no sufoco, né, Rodrigo? Aos 50 minutos, mas venceu. Vendo pelo lado positivo, venceu. Qual é a análise que dá para fazer aí, principalmente da experiência do Elano, né, que estava como interino lá como técnico nessa partida? Então acho que pelo momento complicado que o Santos estava, o importante era ganhar o jogo. Ontem era uma partida que o Santos, além da saída do Dorival Júnior, da estreia, né, por assim dizer, do Elano, como interino, o Santos estava sem 4 jogadores titulares importantes. Estava sem o Zeca, Lucas Lima, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Quer dizer, praticamente aí a espinha dorsal da equipe estava fora desse jogo, com um técnico interino e contra um bom adversário que é o Botafogo. Então foi um resultado importante. A atuação poderia ter sido melhor. O Santos apresentou alguns problemas que ainda haviam da época do Dorival Júnior. Houve uma mudança de comportamento da equipe ou não, Rodrigo? Eu acho que o Elano tentou, principalmente com a entrada do Vecchio, que era um jogador que falar, as mudanças que ele fez. Uma delas foi o Vecchio, que, segundo diziam, não era, né, não tinha benquisto pelo Dorival. Não era benquisto, né, pelo Dorival, e o Elano colocou ele para jogar, mas depois também tirou o Vecchio da partida, né? Então o Santos acabou não andando, né? Acabou sendo o mesmo problema das outras partidas. Talvez até pela falta de ritmo do Vecchio, né? Quer dizer, ficou muito tempo sem jogar, né? Ele ficou quase 9 meses sem jogar, é muito complicado. tempo. É complicado. O Arthur Gomes também, que era um menino que vinha recebendo poucas oportunidades, tentou, enfim. O Elano fez algumas experiências, assim, ao meu ver, ele tentou priorizar um pouco que o time ficasse mais rápido. Na época do Dorival era muito comum o Santos trabalhar bastante a posse de bola, ser um pouco mais lento para chegar às conclusões. O Elano tentou mudar isso, mas em um jogo, com 2 treinamentos, é muito pouco. O resultado foi mais importante. Nem dá para cobrar muito o Elano em relação a isso, né? Sim, ele vai dirigir o time domingo também, mas é um interino, o Levir Coupe já acertou. Bom, domingo é contra o Atlético Paranaense, o jogo é lá em Curitiba. Rodrigo. Sim. O que dá para esperar dessa partida? É um jogo difícil, né? O Atlético Paranaense é um time que é um bom mandante, joga bem dentro de casa, mas no retrospecto recente andou tropeçando. Então, se o Santos conseguir encaixar um bom jogo,
Acho que o Santos tem possibilidades. Esses jogadores que estavam fora, voltam nessa partida ou ainda não se sabe? Ricardo Oliveira tem possibilidade, foi uma lesão no tornozelo, mas parece que tem possibilidade. O Bruno Henrique volta de suspensão, então é garantido que jogue. Bom, a diretoria do Santos oficializou a contratação do técnico Lever Coupe. Ele vai comandar o time até o final desse ano. E a estreia acontece na próxima quarta-feira no clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. O Peixe divulgou uma entrevista com o treinador na tarde de hoje. Nós que amamos o futebol, dispensa comentários, né? A oportunidade de você treinar um time com essa tradição, com essa camisa, então eu gostaria de ficar com o meu nome gravado na história do Santos também. Os clubes por onde eu passo normalmente são bons jogadores de categoria de base, então, mas é apenas utilizá-los. Então e aqui com certeza isso vai acontecer, porque a safra é muito boa também. Eu gostaria de pedir para que todos se unissem nesse momento, porque nós temos 3 objetivos pela frente. Entre eles a Libertadores, onde o Santos está invicto. Então realmente é uma questão de união. Acho que é isso, é um momento importante para todos. E a minha oportunidade também de conquistar um título marcante na história do clube. Então, estou muito feliz de estar aqui, mas se estivermos juntos, a possibilidade de vencer vai ser bem melhor. Rodrigo, o Lever assume na segunda-feira. Dos nomes que estavam disponíveis aí no mercado, era a melhor opção? Foi a melhor contratação para o Santos? Eu acho que dentro do perfil que o presidente Modesto Roma Júnior traçou, era a melhor opção. Ele falou de um treinador que respeitasse as características do Santos. O Lever é um cara que não é um retranqueiro, é um cara que joga um futebol ofensivo também, mas um treinador que possa mexer no vestiário. E isso o Lever Coupe tem. Ele fez com o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, fez com o Fred no Fluminense. Tem controle no vestiário. Ele é um treinador de pulso firme, é um treinador que não vai perder o comando nesse sentido, vai tomar as atitudes que ele achar que deva tomar. E é um treinador que tem experiência, tanto quanto o Dorival é um treinador que também tem experiência. Vitorioso também, teve bons trabalhos recentes. É verdade. Bom, a próxima, ele estreia, né, dirigindo a equipe contra o Palmeiras, o jogo é na próxima quarta-feira na Vila, é um clássico. Palmeiras, que apesar de todo o grande investimento, que iniciou o campeonato como talvez o grande favorito, né, para conquistar de novo, é o atual campeão brasileiro, trouxe o Cuca de volta, teve contratações, mas não tem tido um bom desempenho até agora. Como é que dá para encarar essa partida contra o Palmeiras jogando o Santos na Vila, Rodrigo? Eu acho que vai ser uma partida que os dois vão estar buscando ali a afirmação. Palmeiras que vem de uma derrota, né, de novo, né, contra o Curitiba. O Palmeiras está 4 jogos sem ganhar, é muita coisa, né, para um elenco multimilionário que nem o do Palmeiras, com um técnico campeão brasileiro que voltou a peso de ouro, que entrou no lugar do Eduardo Batista, que era muito questionado, mas os resultados ainda não vieram. E jogando meio e final de semana é difícil o Cuca ter tempo para acertar esse elenco. Ele tem que trocar a roda com o carro andando e isso é complicado. Esse questionamento vai acabar servindo para o Lever também, né? Quer dizer, pega a coisa meio que andando, né? E aí o desempenho dele também vai ser questionado, né? Sim. Toda vez que você troca, né, o técnico sempre tem essa... A esperança é que haja uma melhora, que os jogadores se motivem mais, quem não vinha jogando vai ter chance de mostrar trabalho e ele vai ter mata-mata de Copa do Brasil e de Libertadores, não vai ter moleza. Não é tarefa fácil, exatamente, né, também. É verdade. Bom, Rodrigo, ainda dentro do futebol, mas vamos mudar um pouquinho a conversa para o jornalismo do Santa Portal. O Santos Futebol Clube agora tem um blog especial dentro do site, é isso, Rodrigo? Explica para a gente como é que vai funcionar isso aí. Sim, a gente tem uma série de blogs, vamos ter 8 blogs, vai ter um blog específico sobre esporte, um sobre o Santos, que o colunista é o Léo, lateral esquerdo. O Léo que vai escrever o blog? Sim, foi um grande lateral, um grande nome da história do Santos, vai estar colaborando com a gente, dando suas opiniões sobre os próximos desafios do Santos, sobre o time na Libertadores. O blog já está disponível ou ainda não, Rodrigo? O blog já está disponível, a gente vai alimentar com alguns textos da redação e também com a opinião do nosso lateral esquerdo, Léo.
Bom, passou por mudanças, né, o portal? Sim, sim. O que tem de novo lá? O que já está disponível para o internauta? O que as pessoas já podem conferir no primeiro a gente passou por um processo de reestruturação da home, do portal. A gente deixou um visual mais interativo para o público, mais atrativo. E essa parte dos blogs é a segunda parte do nosso projeto de reformulação do portal. E nisso são 8 blogs que nós temos. Além do blog do Santos e do blog de esporte, a gente tem cultura, gastronomia, pets, tecnologia, turismo e Porto, com o nosso comentarista aqui de Porto, Maxwell Rodrigues. Do Max. Rodrigo Martins, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pela sua estreia também aqui no Caderno Regional. Veio falar das estreias também do Santa Portal e do Santos Futebol Clube. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Obrigado, Irineu. Até a próxima. Até a próxima.